Bom pessoal, no último vídeo aqui do IGTV nós falamos sobre as 3 leis de Newton. Nós definimos a lei de inércia, nós definimos a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e nós definimos a terceira lei, que é a lei da ação e da reação. Se você ainda não assistiu, confere aquele primeiro vídeo para poder entender bem o que vai passar aqui hoje nesse segundo vídeo da sequência. A ideia desse vídeo de hoje é que a gente entenda algumas aplicações das leis de Newton. A gente vai resolver 2 exercícios da lei de Newton para você ficar craque nessas matérias. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então a primeira lei de Newton era aquela lei da inércia. A lei da inércia dizia que um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso e que um corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, sem aceleração, vai tender a permanecer no movimento retilíneo uniforme a menos que uma força haja sobre aquele corpo. Então a pergunta que fica é: onde na vida real eu posso encontrar esse movimento? Então a gente vai responder em 2 aplicações. Vamos lá. A primeira aplicação é, por exemplo, numa curva de uma estrada. Não sei se você já reparou, mas quando o carro está andando numa estrada e você vai fazer uma curva, você tem a seguinte sensação, né, de que o corpo está sendo jogado aqui para o lado. Então, enquanto o carro está andando, fazendo a curva, você está sendo jogado aqui para o lado, está sendo pressionado, seja com um passageiro que está no banco do lado seu, ou seja pressionado contra a porta. Não sei se você já sentiu ou já reparou nessa sensação durante uma curva no movimento de um carro. Bom, isso aqui nada mais é do que o princípio de um corpo de permanecer no seu movimento. Então, enquanto você está andando numa curva, o seu carro está vindo aqui, por exemplo, estava vindo nessa direção reta aqui. A partir então do momento que você tem que mudar a sua direção para fazer essa curva, o que acontece, né? A física vai dizer: não, opa, você tem que permanecer ali onde você estava. Se você estava vindo reto, você tem que continuar reto. Então você vai ter a sensação de que o seu corpo está sendo jogado para fora da curva, mas na realidade ele está apenas mantendo aquela direção que ele estava no início do movimento. Então a sua tendência era de vir aqui, ó, reto nesse sentido. Seu corpo vai se mover então àquela direção que você estava inicialmente. Então, uma curva de uma estrada é uma aplicação da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Seu corpo vai tender a permanecer no movimento que você estava antes de adentrar a curva. Então, presta um pouquinho mais de atenção quando você estiver fazendo uma curva de carro nessa sensação. E percebe que seu corpo vai sempre tender a permanecer no lugar onde ele estava. Agora, para mais uma aplicação então da primeira lei de Newton. Uma segunda aplicação então é o cinto de segurança. Quando você sofre uma batida de carro, ou vamos um exemplo mais leve. Vamos supor que você está frenando o seu carro, está tendo uma frenagem. Quando você freia o seu carro, você está em um certo movimento, só que de repente esse movimento parou. Então na física existe a primeira lei da inércia, que vai dizer que seu corpo tende a permanecer em movimento. Então seu corpo ele vai tender a se jogar para frente, para permanecer no mesmo movimento em que o carro estava. O carro freou, mas você não tem um freio no seu próprio corpo para te manter parado junto com o carro. Então seu corpo ele tende a permanecer no movimento, tende a se movimentar, não só o seu corpo, mas os objetos dentro do carro também, que não tem um sistema ligado ao freio do carro. Então o carro parou, mas os corpos tendem a permanecer em movimento. Então essa é a importância do cinto de segurança. Então se você um dia pensar que o cinto de segurança é tão desconfortável ou eu não gosto de usar, lembra que a física sempre cumpre o seu trabalho, então você sempre vai tender a permanecer no movimento. Isso não é muito seguro, né, pessoal? Então vamos usar sempre o cinto de segurança. A física está aí para salvar vidas e esse é um exemplo disso. Essa importância também do porquê que a gente não pode, por exemplo, carregar malas no banco traseiro do carro. Porque em caso de uma frenagem do veículo, a mala está solta ali atrás. Então ela vai tender a permanecer no movimento, ela pode vir a se chocar. Por mais que você esteja de cinto, o movimento parou, o movimento do carro parou, mas o movimento da mala lá de trás não parou. Então ela vai avançar para frente, pode causar um dano aí bem grave, certo? Então, uma outra aplicação aí da primeira lei de Newton é um cinto de segurança. Bom, saindo agora então da primeira lei, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas leis de Newton. A gente vai falar da segunda e da terceira, e as aplicações da segunda e da terceira lei de Newton, olha só, já vamos vir com conta. Até agora estava tudo na moleza, né? Até agora era só teoria, agora a gente já vai começar com conta, com equações, mas não se assusta, não é nada complicado. A gente vai ver hoje duas aplicações bem bacanas e que caem bastante no vestibular, por mais simples que elas possam parecer ser na hora da resolução aqui. Então, bora para a primeira aplicação. Nossa primeira aplicação, vamos pensar o seguinte: você está tentando com o seu amigo levar um móvel que pesa 10 kg de um lado até o outro da sala. O seu amigo então ele pensa que é melhor vocês colocarem esse móvel em um certo canto da sala. Já você que pensa que o móvel ele ficaria melhor no outro lado. Acontece que fica um cabo de guerra ali tentando movimentar esse corpo. Você, como uma pessoa muito forte, né, que vai à academia, come batata doce, frango assado, exerce uma força sobre o corpo de 40 newtons. Já o seu amigo ali, que é fã de um Doritinhos com coca,
ele vai exercer uma força de 20 newtons em cima daquele corpo de massa 10 kg. A gente não precisa saber muito de física para imaginar que a sua força é maior do que a dele e você vai vencer esse cabo de guerra. A questão que poderia te perguntar no vestibular é qual a aceleração que esse cabo de guerra vai gerar no corpo. Se a gente lembrar da segunda lei de Newton, ela vai dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Só que essa força aqui era sempre uma força resultante, a força resultante. Então eu não olho uma força individual, mas eu olho qual a força resultante atuando sobre aquele corpo. Então o que é uma força resultante? Se eu estou aplicando 40 newtons aqui para a direita e 20 newtons para a esquerda, a minha força resultante vai ser a diferença entre esses dois corpos, já que esses vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então o vetor resultante para vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos, é a diferença entre eles. Então se eu estou aplicando 40 newtons para cá e 20 newtons para cá, minha força resultante é de 20 newtons para cá. É a diferença, 40 menos 20, está sobrando 20 para a direita. Então a força resultante é 20, isso aqui que está sobrando. Então força resultante, 40 menos 20, igual a massa do corpo, eu coloquei aqui 10 kg. Lembrando sempre, Sistema Internacional de Unidades, a massa está em quilograma, então é só colocar aqui 10. Se a massa estivesse em grama, eu precisaria converter para quilograma para poder substituir na equação. Vamos ficar atento quanto a isso. Vezes a aceleração do corpo, que eu não sei quanto que é, mas é o que o exercício está me pedindo. 40 menos 20 vai me dar 20. Igual a 10, que é a massa, vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser igual, o 10 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então eu vou ter 20 dividido por 10. Posso cortar esse zero, sobra 2 dividido por 1, 2. Aceleração unidade, metro por segundo ao quadrado. Então esse cabo de guerra entre você e o seu amigo vai imprimir no corpo de 10 kg uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E o móvel vai ficar no lado que você queria, claro. Vamos para mais uma aplicação e dessa vez ela vai ser um pouquinho mais interessante. Vamos imaginar então que eu tenho dois corpos de massa 5 kg associados por uma corda em um sistema de polia. A gente sabe, por medições, que esse corpo aqui de baixo, que está na vertical, ele está sofrendo uma aceleração aqui para baixo, e essa aceleração ela tem módulo 2 metros por segundo ao quadrado. A grande questão aqui, você sabe então que esse corpo vai descer a 2 metros por segundo ao quadrado, mas esses dois corpos eles estão ligados a um cabo. Vamos imaginar aqui então que você é um engenheiro que deva projetar esse sistema para carregar, por exemplo, peso de um lado de cima para baixo em uma prateleira, por exemplo. Se você tem que projetar esse sistema, você tem que colocar um cabo que vai aguentar o peso, ou seja, a tensão que esse cabo está sendo submetido. Concorda comigo? Então a pergunta que fica para esse exercício é: qual o valor de tensão que esse cabo ele está sendo submetido? Eu tenho dois blocos aqui e o ponto que eu tenho que analisar é qual bloco que eu vou pegar para poder resolver o exercício. Foi me dado a aceleração na vertical. Então, se eu pensar na segunda lei de Newton, que vai me dizer que força é igual a massa vezes a aceleração, então eu preciso analisar que se eu preciso de pelo menos duas incógnitas dessa, eu já quero descobrir uma incógnita que é uma força, essas duas incógnitas aqui devem ser conhecidas. Então, de novo, se eu estou querendo descobrir uma coisa que é uma força, que é a força de tensão, essas duas outras aqui têm que ser conhecidas para que eu consiga resolver a minha equação. Se eu pegar esse sistema aqui de cima, a princípio, a gente não conhece a aceleração desse corpo. Então, eu vou analisar só isso aqui na vertical. Vamos pensar o seguinte então. Primeira coisa, força, de novo, é uma força resultante. A força resultante aqui, eu vou considerar da seguinte forma. Eu tenho 20 newtons aqui para baixo, eu vou considerar para baixo como sendo no sentido positivo, já que a minha aceleração ela é positiva para baixo, então meu referencial positivo é para baixo. Então eu vou colocar aqui 20 menos a tensão, já que a tensão está para cima. Se o meu referencial positivo é para baixo e eu tenho uma coisa que está para cima, então ela está contrária ao meu referencial, ela entra como negativo. É igual a minha massa, que a gente já viu que é 5, de novo, se está em quilograma está tudo certo, se tivesse em grama eu teria que converter para quilograma, vezes a aceleração do corpo, que é 2 metros por segundo ao quadrado. 20 menos a tensão é igual a 10. Então o que eu vou fazer? O 10 está positivo, eu vou passar para lá negativo, e o t que está negativo eu vou passar para lá positivo. Então, trocou de lugar aqui. Chego que a tensão é de 10 newtons. Então a tensão que o cabo está sendo submetido é de 10 newtons. Então a gente viu a primeira e a segunda lei, tá? Onde é que está a terceira lei? Esse aqui é um exemplo que a terceira lei vai aparecer.
O cabo está submetido a uma força de tensão aqui nessa ponta do cabo e vai existir uma reação aqui também de tensão no cabo. Então é como se fosse um para-ação e reação, tanto no bloco na vertical quanto no bloco na horizontal. Então aqui existe a mesma tensão, só que em sentido oposto ao que eu teria aqui. Então se eu pegasse esse cabo e deixasse ele todo aqui na horizontal, eu veria que existe uma força nesse sentido e uma força nesse sentido, como para-ação e reação nesse cordão, certo? Nesse cabo. Agora que eu conheço essa força de tensão, que é a única força que está atuando sobre esse corpo, eu consigo calcular qual a aceleração que esse corpo está sendo submetido. Então eu vou aplicar a mesma equação, força igual a massa vezes a aceleração. O exercício não pediu, mas a gente vai ver uma coisa interessante aqui. A força que ele está submetido, que é a força resultante, é a própria força de tensão, porque não existe nenhuma outra força atuando sobre ele. É igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que eu não conheço, que é o que eu estou tentando descobrir. A minha tensão é de 10, minha massa é de 5 e a minha aceleração. Então a aceleração vai ser 10 sobre 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, então nesse caso a aceleração do bloco vertical é a mesma aceleração do bloco horizontal. Então o conjunto está sendo acelerado em mesma magnitude. Tanto o bloco vertical quanto o bloco horizontal estão sendo acelerados com o mesmo modo. Cristian, mas essas são as únicas aplicações que eu tenho para dinâmica? Não, com certeza não. A gente ainda vai ver muita coisa aqui de dinâmica, mas os princípios básicos são esses. A gente entender que a força da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, é sempre uma força resultante, então é importante que eu defina um sentido para ser positivo, um sentido para ser negativo, e honre esse sentido. Se eu considerei para a direita positivo, toda força para a direita vai ser positiva. Se eu considerei negativo para a esquerda, toda força para a esquerda vai ser negativa. Se o meu resultado ele deu negativo, isso significa que a força está contrária ao meu referencial. Então se o meu referencial está direito para a direita estava positivo, na câmera está aparecendo para a esquerda. Então se o meu referencial para esse lado aqui era positivo, então quer dizer que se eu tive um resultado negativo de força no final, quer dizer que ele está contrário ao meu referencial, então ele está para esse lado de cá. E a mesma coisa o contrário, então se eu tivesse adotado um referencial positivo para esse lado de cá, se eu cheguei a um resultado negativo, quer dizer que a minha força está apontando para esse lado de cá, minha força, minha aceleração. Enfim, outra coisa bacana quando eu estiver analisando mais de um bloco é considerar apenas as forças que atuam no bloco que eu estou analisando. Então, se eu estou analisando o bloco da vertical, apenas as forças que estão atuando nesse bloco da vertical, a aceleração do bloco da vertical, a massa do bloco na vertical. Se eu estiver analisando o bloco na horizontal, apenas aquilo que está atuando, as massas, as propriedades do corpo na horizontal. Isso parece um pouco besta, mas a gente deve prestar bastante atenção nisso, que pode confundir muita gente. Então, se você está analisando uma coisa, isola aquela coisa, desenha até separado, se for o caso, e analisa apenas aquilo que está atuando, aquilo que faz parte do que você está analisando. A gente ainda vai ver muita coisa de dinâmica aqui nos vídeos, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais das leis de Newton e algumas das aplicações. Tira um pouquinho do gostinho do que está por vir aí. Se isso te ajudou de alguma forma, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, que isso ajuda bastante a gente conseguir alcançar mais pessoas. Fica atento que toda terça-feira aqui no perfil tem resumo novo e todas as quintas a gente tem vídeo aqui no IGTV e no YouTube. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!